Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos. Concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, queridos alunos da Turma da Mônica. A nossa aulinha de hoje é de História. A nossa aulinha de hoje é uma data muito especial. É a emancipação de Paulista. Pois é, nesse mês de setembro temos uma data muito importante. É o aniversário da nossa cidade. Paulista é uma cidade brasileira do estado de Pernambuco. Lembra que eu falei sobre a aula de geografia sobre a cidade? Que cidade é a mesma coisa que município. E o nosso município é Paulista. Ele fica situado no estado de Pernambuco. Pernambuco tem vários municípios: Olinda, Jaboatão, Caruaru, mas o nosso estado, a nossa cidade é Paulista, certo? Faz parte da região metropolitana do Recife, localizada ao norte do estado, ou seja, nós moramos ao norte do estado. E qual é a história de Paulista? Como é que surgiu a cidade de Paulista? No ano de 1535, há muito tempo atrás, Paulista era um vilarejo com duas freguesias, Paratibe e Maranguape. Então, logo no início, veja bem quanto tempo. O Brasil foi descoberto em 1500 e no ano de 1535, Paulista era apenas um vilarejo. E o que é vilarejo? É uma pequena vila, ou seja, Paulista ainda não era cidade, certo? E formava parte da então Vila de Olinda, ou seja, Paulista era um pequeno vilarejo que fazia parte do município de Olinda, ainda não era cidade. Em meados do século XVI, as terras de Paratibe e Maranguape foram doadas por Duarte Coelho a Jerônimo de Albuquerque, que pelos serviços prestados à colônia. Então, depois de algum tempo, certo, no meado do século XVI, esse homem aqui, ó, Duarte Coelho, doou essas terras que hoje é Paulista a um homem chamado Jerônimo de Albuquerque, pelos benefícios que ele fez em nossa cidade, mas Paulista ainda não era cidade. Anos mais tarde, Jerônimo de Albuquerque cedeu as terras de Paratibe a Gonçalo Mendes Leitão no momento de contrair matrimônio da sua filha. Ou seja, antigamente tinha uma questão de quando casar, dar o dote. O que é o dote? O dote é o pagamento, é uma troca que se dá no ato do casamento. Então, Jerônimo, que era o dono da terra, ele doou as suas terras a Gonçalo Mendes Leitão no ato do casamento da sua filha. Posteriormente, com a morte de Mendes Leitão, seus herdeiros venderam as propriedades, dividindo-as a partir do momento de Paratibe de cima e Paratibe de baixo. Então, os herdeiros dele, os filhos dele e sucessores, venderam essas terras a outras pessoas e dividiram em Paratibe de cima e Paratibe de baixo. No ano de 1656, a freguesia de Maranguape foi adquirida por João Fernandes Vieira e ao final deste século, no ano de 1689, as duas freguesias Paratibe e Maranguape foram vendidas aos bandeirantes paulistas. Então, com o passar do tempo,
João Fernandes Vieira, ele vendeu essas terras a um homem que era conhecido como o paulista. Por quê? Porque antigamente quem vinha de São Paulo era conhecido como paulista. Então, esse homem não se chamava paulista, ele se chamava Manuel Álvares de Moraes Navarro. Mas ele era conhecido como paulista, certo? Dando origem, então, ao atual nome da cidade. Então, esse homem comprou as terras e, como ele era conhecido como o paulista, a nossa cidade ficou conhecida como a cidade de Paulista. Deixou de ser um vilarejo pertencente à cidade de Olinda. No dia 4 de setembro, ela se tornou uma cidade independente, ela foi emancipada. Por isso, no dia 4 de setembro, é a emancipação de Paulista. Paulista se torna uma cidade, uma bela cidade com lindas praias, shoppings, rios, igrejas, belos pontos turísticos, certo? Então, espero que tenham gostado da historinha da nossa cidade, tá bom? Respondam todas as atividades e qualquer dúvida, pergunta no zap, tá? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.